Chás Pesado, que saudade! Gente, eu dei uma pausa aí porque eu precisei ter outra filha, precisei fazer uma neurocirurgia, precisei dar uma parada, mas estamos de volta e estamos em outro cenário, mudamos de casa porque tem muita criança agora e aquele lugar não cabia mais essa gente, então estamos num novo cenário, uma nova casa, uma nova família, um novo cérebro pra você aqui no nosso Chás Pesado, toda quinta-feira, 9 horas. Temos assunto de disfagia aqui para discutir com você. Eu quero que você comente, peça seu tema pra gente falar na próxima quinta-feira e eu vou gravar para você o que você quiser. Mas nessa semana nós vamos falar sobre anamnese. Muita gente me perguntou, Paola, o que é a coisa mais importante para eu perguntar? Porque eu não quero ficar com um papelzinho, com a cola do que eu tenho que perguntar para os pacientes quando eles chegam, né? Porque é muito ruim quando a gente precisa fazer várias perguntas para os pacientes e precisa ter um script lá com todas aquelas 1000 perguntas que precisam ser feitas. O ideal é você ter na mente o que é o mais importante e não esquecer as perguntinhas mais básicas que os pacientes precisam responder pra gente. É importante que quando a gente vai atender disfagia, a gente saber, por exemplo, sobre o peso do paciente. O paciente, coloca aqui, ó, embaixo pra mim, editor, essa parte. Peso do paciente. É importante a gente saber se o paciente emagreceu, né? Será que nos últimos tempos a perda de peso foi muito importante? Isso é um dado legal pra gente ver se de repente o paciente tem tido problemas para deglutir, ou seja, a alimentação não está indo para onde deveria, a alimentação fica parada ali na via aérea, cai no pulmão, ela não está sendo deglutida, ela não está sendo administrada pelo sistema digestivo e isso não está sendo absorvido como nutrientes. Esse paciente vai perdendo peso por conta disso. Outra coisa importante que a gente precisa ver é se esse paciente tem algum sinal que a família perceba. Por exemplo, cansaço depois da refeição, se o paciente tem tosse, pigarros, engasgos frequentes, se existe alguma consistência alimentar que chama atenção, né? Toda vez que o paciente toma água, por exemplo, ele engasga. Então, essas coisas do cotidiano da refeição do paciente é importante a gente observar. Isso, o peso e os episódios são importantes. Inclusive é legal a gente ter um recordatário para entregar para essa família. É legal a gente mostrar para essa família uma lista com os dias da semana e os episódios, por exemplo, engasgo, tosse, pigarro. Então tem lá, segunda-feira, almoço, café da manhã, jantar, as refeições. A família marca lá no almoço quantas vezes esse paciente pigarreou, no jantar quantas vezes esse paciente engasgou, para ir gerando um conhecimento a respeito da refeição dele e um autoconhecimento também para o paciente que está se alimentando. O que acontece quando eu estou comendo? É normal, em 3 copos de água, eu dar 4, 5 tossidas? Porque a princípio a família acha muito normal, acha que antes já era assim, né? E aí, conforme você vai pedindo para eles anotarem, vai surgindo esse autoconhecimento através da própria refeição deles. Isso é muito importante também, o recordatário dos eventos que acontecem durante a refeição. A anamnese também precisa embasar da onde saiu a disfagia. Lembrando que a disfagia é um sintoma e não é uma doença. Então a gente precisa saber da onde a disfagia saiu, de que doença, o que aconteceu. Então você precisa saber exatamente se houve uma lesão, se houve um tumor, se tem alguma coisa acontecendo com esse paciente que ainda não foi descoberta, da onde saiu a disfagia. Às vezes é o próprio envelhecimento, às vezes é uma degeneração, uma demência, um aspecto cognitivo que está levando o paciente a ter alteração na deglutição. Tudo isso precisa ser pesquisado na anamnese. Então, o que eu diria para você que é mais importante na anamnese? O peso, os eventos da deglutição, né? E a doença de base. Essas 3 coisas são muito importantes. É claro que 1000 coisas são importantes pra gente perguntar e cada caso a gente vai se aprofundando ali na conversa, porque a anamnese é um bate-papo muito informal, não precisa daquele checklist, aquela coisa que você fica preocupado em ter esquecido de perguntar alguma coisa, mas essas 3 coisas precisam nortear as outras perguntas e assim você vai com certeza se aprofundar mais e mais no caso do seu paciente. É importante saber os hobbies, o sistema social desse paciente, o que ele gosta de comer, principalmente o que ele gosta de comer, porque isso vai embasar sua terapia, mas isso você vai pegando conforme você vai trazendo essas respostas dessas 3 perguntas iniciais. Espero que isso tenha te ajudado. Coloca aqui o que você achou desse vídeo e a gente se vê na próxima semana.